E o escândalo no Tribunal de Contas de Sergipe permanece na pauta nacional. Uma ação popular foi movida contra o TCE por violação da legalidade e da moralidade. É que os conselheiros de contas aprovaram resolução para que eles e os procuradores do Ministério Público de Contas recebam um benefício milionário. A quantia da autoconcessão desses pagamentos chega a 30 milhões de reais. Um valor milionário. Cerca de 30 milhões de reais serão pagos a membros do Tribunal de Contas de Sergipe. O penduricalho foi aprovado por conselheiros da própria corte em apenas 55 segundos, em uma sessão presidida pelo vice-presidente, o conselheiro Flávio Conceição. Os membros da casa utilizaram o acumulado de jurisdição para garantir o benefício para 16 membros do Tribunal e do Ministério Público de Contas do Estado. Esta tabela detalha como os valores serão distribuídos. Cada integrante receberá entre 169 mil e 2 milhões de reais. O valor mais alto é de um conselheiro, que receberá mais de 2 milhões 193 mil reais. Os valores causaram espanto nesta advogada, que questiona na Justiça de Sergipe a legalidade do benefício. A bonificação é geralmente concedida a magistrados, quando exercem funções em mais de um órgão, em paralelo às funções no órgão original. Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça entende que os juízes devem ser remunerados pelo acúmulo de serviços. O que acontece em Sergipe? Eles pagaram retroativo a 2015, desde a promulgação dessa lei, que não tem, é uma lei federal, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. Existe na Constituição dizendo que há uma simetria, mas essa simetria não é automática, é simetria no que couber. No caso, não cabe o pagamento aos conselheiros, porque os conselheiros são totalmente diferentes. Eles não têm uma quantidade de processos sem controle. Todo ano é a mesma quantidade de prefeitura, a mesma quantidade de órgão. Além do mais, eles têm os conselheiros, a figura dos conselheiros substitutos, que é o auditor substituto de conselheiro, que eles não deixam acumular os processos. Em Sergipe, a decisão da Corte de Contas determina que os valores sejam pagos levando em consideração o retroativo de 2015, sem descontos de imposto de renda e outras contribuições previdenciárias. A ação que pede a suspensão do pagamento também aponta erros de cálculos. Há uma correção monetária em duplicidade. Dos 2 milhões que receberam alguns dos conselheiros e membros do Ministério Público de Contas, pelo menos 700 mil referem-se à correção. Essa correção, ela foi contabilizada 2 vezes. E outra coisa grave que o TCE-DF não fez e Sergipe fez foi contabilizar 1/3 de férias sobre os valores. Ora, se essa remuneração já é uma gratificação recebida nas férias, e a cada 3 dias de férias, você recebe 1 dia de folga das férias e depois indeniza. A indeniza retroativa e ainda calcula 1/3 de férias sobre a folga das férias. Meu Deus, não tem limite a imaginação dessas pessoas, né? E tudo aprovado internamente pelos próprios conselheiros e com a omissão do Ministério Público de Contas, que é quem deveria ali naquele momento dizer não, isso não pode ser feito. Todo o orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vem da arrecadação de impostos, uma vez que é o próprio governo do estado que faz os repasses para a corte, levando em consideração o que prevê a Constituição. Segundo o portal de transparência do governo, só no ano passado foram repassados 184 milhões 669 mil reais. Este ano, até julho, o repasse chegou a 132 milhões 823 mil. Segundo a normativa do órgão, o pagamento das gratificações será feito de forma gradativa, de acordo com o dinheiro em caixa. É bastante preocupante que os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe tenham tomado decisão que aumenta a sua própria remuneração com impacto milionário para os cofres públicos. Os tribunais de contas têm um papel essencial na fiscalização do uso dos recursos públicos e na promoção da boa governança.
No entanto, quando tomam decisões que favorecem, baseado em justificativas questionáveis, os interesses dos seus próprios membros, essa missão e a sua função institucional passam a ser deslegitimadas e descredibilizadas frente à sociedade. Mais grave ainda é quando decisões como essa são tomadas num baixo ambiente de transparência e controle social. Decisões com alto impacto financeiro e simbólico devem ser tomadas em diálogo e com participação da sociedade e dos cidadãos. O Tribunal e o Ministério Público de Contas de Sergipe se negaram a falar sobre o assunto em entrevista. A resposta do Tribunal de Contas de Sergipe é de que a gratificação está em conformidade com o que estabelece o STF e o Conselho Nacional de Justiça. Lembrou ainda que o benefício se estende a membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e de todos os tribunais de contas do país. Nós não sabemos qual é essa decisão que autoriza tribunais de contas a pagarem esse tipo de retroativo. Entre as justificativas estaria uma autorização ao judiciário para que pagasse esse retroativo a juízes. Mas veja, isso não se aplica a Tribunal de Contas, né? Juízes recebem por acúmulo de função, tá? E esse pagamento também é bastante questionável do ponto de vista republicano. Estamos falando aqui de penduricalhos. Chama muita atenção o caso do Ministério Público do Estado de Sergipe, que na ação civil pública que questiona esse pagamento aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público simplesmente diz que não há motivo para ele atuar. Se não há interesse público aqui do Ministério Público atuar, qual é o momento em que o Ministério Público vai atuar? Olha, essa situação é vergonhosa. O dinheiro do povo em Sergipe precisa ser respeitado, principalmente porque essas pessoas que deveriam zelar pelas contas públicas.